Irmãos, não sabemos, não é registrado, não se tem certeza sobre quem escreveu a carta aos Hebreus, né? As demais cartas e livros que estão na Bíblia, há uma evidência maior de que escreveu, até uma prova sem nenhum questionamento. A carta aos Hebreus não temos, né? Presume-se que pode ter sido Paulo, mas o estilo da carta não segue o padrão de Paulo. Aí muita gente lê em português e acha parecido. Não, a gente tem que estudar a partir do grego que foi escrito. O grego de Hebreus, o estilo que está escrito lá em grego, é totalmente diferente das cartas que Paulo escreveu aos Filipenses, Colossenses, Coríntios. Então, apesar de ter muita aparência de ser Paulo, mas não foi Paulo. Não há prova de que tenha sido ele. Muitos acham que foi Mateus, porque Mateus falou muito sobre assuntos dos judeus no Evangelho de Mateus. Muitos acham que foi Barnabé, que andou muito com Paulo, né? Muitos acham que pode ter sido Lucas, pouco provável, mas era alguém que conhecia Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo e andou com Barnabé também. Pode ter sido Silas, que andou com Paulo e andou com Barnabé. Não há várias presunções, mas isso é secundário, porque é muito clara a direção do Espírito Santo, né, no teor do que está na carta aos Hebreus. Então isso foi importante. Por isso ela entrou na Bíblia, né? Porque o que está lá veio do Senhor. Uma coisa a gente tem certeza: quem escreveu a carta aos Hebreus sabia para quem estava escrevendo e qual era a realidade para quem estava escrevendo. Se alguém escreveu uma carta para a congregação Batista Teosófica da Obisquado e conhece os irmãos, pelo menos na sua maioria, conhece a nossa realidade, conhece a nossa história, então o que ele vai escrever para a gente tem que estar dentro desse contexto. Então, se vai vir algo de exortação, se vai vir algo de ensino, se vai vir algo que o Senhor falou à vida dessa pessoa para nós, então vai atingir a nossa realidade. É isso? Assim é a carta aos Hebreus. Quem escreveu sabia para quem estava escrevendo e a realidade para quem estava escrevendo. Ou seja, ele estava pastoreando essas vidas. Pastoreando. E aí só é possível, eu estava conversando até com o Márcio agora há pouco, só é possível pastorear vidas se houver corações que querem ser pastoreados. É inevitável isso. Porque se eu não quero ser pastoreado, você pode trazer a melhor equipe de pastores do mundo. Você pode fazer eu conviver com Paulo ou com Pedro. Não adianta nada. Porque meu coração está resistindo a ser pastoreado. Eu preciso me render, Senhor, eu quero ser pastoreado. E entender que o Senhor vai usar pessoas dentro do corpo de Cristo para pastorear. Essa é a visão do Senhor. Essa tem que ser a nossa visão. Então, o autor aos Hebreus está pastoreando aquele pessoal. Ele conhecia, ele sabia as necessidades e estava escrevendo a eles. Para quem foi escrito? Para judeus. Por isso que o nome é Hebreus. Hebreus, judeus, israelitas, é o mesmo povo. Ele estava escrevendo para os judeus. Era um judeu escrevendo para outros judeus. Qual era a situação desses judeus que estavam recebendo essa carta? Eram judeus que tinham se tornado cristãos. Judeus, pessoas que nasceram em Israel, pessoas que nasceram na cultura de Israel, pessoas que nasceram e cresceram na religião do judaísmo, que é de Israel, pessoas que conviveram com seus conterrâneos judeus. Então são pessoas que se tornaram cristãos. Essa carta é para esses judeus que se converteram ao cristianismo. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Esses irmãos convertidos ao cristianismo passaram a sofrer perseguições já há algum tempo. Primeiro, sendo judeus, se converteram ao cristianismo,
Os outros judeus já não olham com bons olhos quem se converteu ao cristianismo, se tornou seguidor de Jesus. Você cresceu junto comigo na religião e na tradição judaica, nos costumes. Agora você diz que é cristão, que é seguidor de Jesus. Você segue coisas diferentes do que nós seguíamos. Não quero mais conversa com você. Não passe na minha porta. Não passe na frente da sinagoga. Então começou a ter esse comportamento. E eles começaram a sentir que ficaram à parte em relação a muitos que viviam, que eram judeus. Então a perseguição dos próprios judeus contra eles, judeus cristãos. Mas perseguição. Os judeus viveram a dispersão. Dispersão, quem estuda a história dos judeus vai estudar sobre isso. Dispersão, o que é isso? Você encontrava mais judeus, e até hoje é assim, mas já melhorou. Você encontrava mais judeus fora de Israel, nessa época, do que em Israel. Diante de tanta guerra, de tanto problema que houve em Israel, de tanta invasão, e de acabou rei, volta, sai rei, entra Império Assírio, entra Império Babilônico, entra Império Persa, entra Império Grego, entra Império Romano, e aí o povo se espalhou para procurar viver em algum lugar mais tranquilo, e que desse para trabalhar e criar sua família. Então se dispersaram por várias cidades e outras nações. E quando foi o Império Romano que tomou conta daquela região toda, então o povo estava espalhado por diversas cidades. Aí você saiu de Israel, judeu, cristão, foi para outro lugar, chega ali e tem sinagoga. A gente viu que Paulo, por onde passava, tinha sinagogas. Sinal de que ali tinha uma comunidade de judeus naquela cidade. Né? A gente viu isso, lê isso em Atos. Quando chega lá, descobre que você é judeu, mas você é seguidor de Jesus. Não é bem recebido. Então, eu sou perseguido por ser judeu, pelos próprios judeus. Sou perseguido por ser cristão, também pelo Império Romano, que também estava perseguindo os próprios judeus, e perseguia você por ser judeu e por ser cristão, duas vezes. Então, isso provocou neles a tentação, o pensamento de recuar na fé, diante de sofrimentos e aflições. Por todos? Não. Mas se ele escreveu a carta, era um número significativo, que estava dentro, no meio dos irmãos, sofrendo essas tentações de recuar na fé. No meio dos judeus cristãos, se destacavam vários grupos, mas dois grupos ficaram claros pelo teor da carta. Um grupo, irmãos, no meio dos irmãos cristãos, achavam o seguinte: é melhor a gente desistir do cristianismo e voltar para o judaísmo. Esquecer o cristianismo e voltar para o judaísmo. Outro grupo achava o seguinte: esse talvez fosse o maior, pelo entendimento que se tem. Eu sou cristão, mas nós temos que acrescentar à nossa fé as tradições e a lei, as tradições judaicas e as leis da nossa religião. Então eu tenho que, aquilo que Deus me ensinou que passou, e agora eu tenho que viver a fé cristã, não, eu tenho que voltar atrás e adicionar a fé cristã. Então esses irmãos estavam vivendo dessa forma, com grupos diferentes, vacilando na fé, querendo acrescer o judaísmo de volta à fé cristã, ou até se afastar da fé cristã. E é interessante como pessoas, isso aí é um alerta para todos nós, pessoas que têm fé vacilante, muitas vezes gostam de ensinar os outros suas fraquezas, e contaminar com os outros as suas fraquezas, atrapalhar a vida dos outros que estão em formação. Temos que ter cuidado com isso e perceber quando a pessoa está vacilando na sua fé. Não é passando por um problema, é vacilando na fé, é fraquejando na fé. Ele pode estar precisando de ajuda ou precisando de exortação. Então temos que ter cuidado, porque isso pode perturbar o nosso meio, perturbar a nossa própria vida.
e achar que aquilo que está acontecendo com o irmão pode influenciar, e influenciar outras pessoas menos maduras. Irmãos, pessoas que têm resistências em seu coração a princípios da vida cristã, pessoas que têm dificuldade de se submeter às circunstâncias da vida que ocorrem para todos nós. Todos nós estamos sujeitos ao desemprego, todos nós estamos sujeitos a um problema de saúde, todos nós estamos sujeitos a problemas de família. Eu não tenho problema. Mas ter problemas, ou estar sujeito a ter problemas, dificuldades, não permite, ou não é sábio da minha parte, buscar atalhos ou caminhos fáceis para fugir deles, para evitá-los, ou fazer de conta que eles não existem, e viver minha vida como se eles não existissem. Viver confiando em Deus é uma coisa, viver fazendo de conta que Ele não existe é outra. Problema todos temos. Não viva de forma que seu problema não existe. Viva de forma que você confie em Deus para lhe ajudar nos seus problemas. Amém? Mas pessoas que não se submetem às circunstâncias da vida, se tornam amarguradas e revoltadas, pessoas que buscam atalhos, atrapalham sua vida e podem atrapalhar igualmente as nossas dentro da igreja. Então temos que ter cuidado. Eu disse, há pessoas que precisam de ajuda, socorro, e há pessoas que precisam de exortação. Acorde, confie em Deus, confie na direção que Deus está dando na tua vida. Assim deve ser. E assim esse autor da carta aos Hebreus está trabalhando com esses irmãos. Irmãos, pessoas resistentes a se submeter aos líderes dentro da igreja, aos líderes levantados por Deus, confirmados por Deus e no meio da congregação, fala no meio da congregação, no meio da igreja, se corrompem pela sua rebeldia. São pessoas que se corrompem no coração. E aí outras mazelas vêm dentro do coração da pessoa. E a pessoa acaba se corrompendo, e a sua vida acaba corrompendo, ou lutando para corromper a vida de outras pessoas. Por quê? Onde há raiz de amargura, outros podem ser contaminados. Isso é palavra de Deus. Então temos que ter cuidado, porque esse autor de Hebreus está tratando de assuntos diversos, inclusive esses, que estavam atrapalhando a caminhada de alguns irmãos. Então ele está alertando, está exortando, está trabalhando com todas as situações possíveis que estão contribuindo para atrapalhar a vida cristã daqueles irmãos. O autor da carta aos Hebreus, ele escreveu essa carta, e dentre muitos temas, ele está corrigindo os ensinos errados que estavam contaminando aqueles irmãos. Como eu disse, quem foi que autorizou, não sei quem, fulano de tal, a ir no meio dos irmãos e dizer: só crer em Cristo não é suficiente, precisamos trazer de volta a obediência à lei, precisamos trazer de volta os rituais, precisamos trazer de volta os sacrifícios. Esse pessoal que está aí pregando Jesus, está tudo beleza, mas a lei continua prevalecendo. Quem orientou eles a isso? Quem foi que trouxe a palavra? Não foram os apóstolos. Os apóstolos não viram, sabe? Não houve nenhuma mensagem dos apóstolos de Jesus acerca disso. Mas houve esses ensinos errados no meio dos irmãos. Então o autor escreve para exortar esses irmãos que estão falando aquilo que não receberam de Deus, ou seja, uma doutrina que eles criaram, e estão falando a quem está dando ouvidos: não ouçam ensinos que não provêm do Senhor. Eu queria só aqui deixar 4 lições em cima de alguns temas que Hebreus trata. O livro, a carta aos Hebreus, é muito rica. A gente passaria aqui muito tempo estudando a carta aos Hebreus. Mas eu queria deixar aqui só 4 pontos básicos para a gente
ter como ensino para as nossas vidas, a partir do texto que a gente leu. Primeiro ensino, vencendo o nosso coração com a palavra de Deus. Vencendo nosso coração com a palavra de Deus. O que a palavra diz? Enganosos são os caminhos do coração. A palavra nos fala muitas coisas acerca do coração. O que é coração? Tudo que a gente ouve, recebe, aprende, escuta, entende como coisa necessária para a nossa vida, vai armazenando. A Bíblia chama de coração. Nós entendemos hoje que é a mente. Mas vamos continuar com a figura do coração. O coração vai se enchendo de coisas que podem ser boas ou ruins. Aí quando você age ou reage, é em função do que o seu coração está cheio. Do que o coração está cheio, a boca vai falar, o corpo vai se comportar. Não é isso? É assim que funciona a nossa vida. Hebreus 4,12 diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como a gente falou, entre aqueles irmãos havia vários tipos de pensamentos acerca das situações que eles viviam. Estavam sofrendo perseguições, estavam passando por aflições, tiveram que sair de suas cidades, não foram só eles, inclusive quem era só judeu também teve que sair. Muitos perderam propriedades porque era a perseguição dos romanos, e os cristãos sofriam dos romanos e dos próprios judeus. Então, criavam-se várias situações. Muita gente sofreu, muita gente teve perda, muita gente se distanciou dos parentes, muita gente deixou de ser recebido pelos parentes porque era cristão. Isso não acontece hoje, não. Quantas pessoas deixaram de ser recebidas pelos seus parentes porque se tornou cristão? Se ele tivesse até cometido algum crime, ia ser mais bem recebido na sua família. Mas se tornou cristão, virou maldito. Infelizmente é isso que está na cabeça de muitos. Mas no meio dos irmãos, vamos nos deter aqui a isso. Muitas interpretações aconteciam para tentar explicar o sofrimento, as aflições. E aí começaram a surgir aberrações desse tipo. Vamos voltar para o judaísmo, porque lá não tem sofrimento, não tem medo. Vamos recuar na fé. Já que os judeus nos criticam, vamos trazer as tradições judaicas e a lei e mostrar a eles que a gente segue a Cristo, mas está seguindo a lei também. Então esses tipos de pensamentos e outros também começaram a povoar a mente daqueles irmãos. E muitos se foram influenciados. Pensamentos diversos. Pensamentos de alguns que eram de perseverar na fé. Mas o outro extremo também existia, de desistir da fé. E tinha o meio do caminho, que era vamos seguir por tudo que a gente aprendeu e aprendeu no passado. Né? Então, diferentes pensamentos que viravam conflitos entre eles, de como se vê as coisas da vida e como se vê as coisas dentro da igreja. Uma coisa natural, porque onde tem pessoas, todos pensam, né? Todo mundo aqui pensa. Todo mundo vê, todo mundo escuta, todo mundo tem suas ideias. A questão é, quando eu não coloco as minhas ideias, meus pensamentos, as minhas decisões debaixo do critério do Senhor, aí pode vir confusão na minha vida e eu ainda provocar confusão na vida das pessoas. Era isso que estava acontecendo aqui. Pessoas imaturas, tanto novas como antigas na fé, mas imaturas emocionalmente, imaturas espiritualmente, misturado com pessoas sinceras ou pessoas trancadas no seu coração, pessoas perseverantes misturadas com pessoas vacilantes na fé. Esse era o grupo. Tem alguma diferença nas igrejas hoje? Então isso tem alguma coisa a ver também com a gente nos nossos dias, todas as igrejas que professam a fé. Mas o autor
conhecia quem estava escrevendo. Nos capítulos anteriores, ele exortou que não seguissem o exemplo de Israel, seu próprio povo. Que exemplo é esse que ele está citando acerca de Israel? Que exemplo é esse? Ele cita um fato, que a gente vai pegar esse fato aqui. Israel saiu do Egito, todos nós sabemos. Foi liberto do Egito, teve as 10 pragas, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto afora e foi em direção ao Sinai. Já temos meses que eles estão atravessando e chega no Sinai. Desculpa, estou atrás. Não é no Sinai, eles estão caminhando, já passaram pelo Sinai e foram para a terra prometida. Na fronteira, pronto, daqui a uns 2 ou 3 quilômetros é a fronteira para entrar na terra prometida. Aí tem aquele episódio dos 12 espias. Me lembram? E mandou 12 espias, um de cada tribo, e espionar a terra e trazer o relatório. Foram e trouxeram o relatório. Josué e Caleb trouxeram o relatório, a terra é boa, Deus vai nos dar, beleza, maravilha, Deus nos prometeu uma terra bonita, que manda leite e mel, e está tudo lá, Deus vai nos dar força para conquistar. Mas os outros 10 espias fizeram o quê? A terra é feroz, realmente tem manda leite e mel, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, estamos fritos, nós vamos morrer. Deus nos trouxe para nos matar aqui. Olha que visão diferente. E aí deram o relatório. O que é que houve? Pranto geral no meio do povo. E desespero. Foi a primeira impacto. Com o tempo, não demorou surgir murmuração, reclamação, rebeldia, questionamento, e chegaram ao nível de pegar em pedra para apedrejar Moisés. Incredulidade, desobediência e rebelião, e falta de confiança. Não estavam acreditando que Deus daria aquela terra. Por mais que fosse o relatório de Josué e Caleb, já não estavam mais debaixo da liderança de Moisés e pegaram em pedra para apedrejar. Assim foi. E Deus interviu na história. A incredulidade foi muito grande. A falta de confiança foi visível. A rebelião brotou no coração. A desconfiança ficou latente a todos. Tudo aquilo que Deus tinha feito até ali, por toda a manifestação de poder e cuidado por aquele povo, foi esquecido na mesma hora. E se rebelaram. E desobedeceram. A incredulidade gerou desobediência e dureza de coração. Não obedeceram mais nada do que vinha de Deus. Por mais que Moisés falasse, por mais que ele apelasse, por mais que Arão tentasse ajudar, nada funcionou. Por mais que Josué argumentasse, nada. E já queriam matar Moisés, bater em Moisés, jogar pedra em Moisés. Mas é assim. Se você não pode bater em Deus, você bate no líder. Sempre foi assim. E assim tentaram com Moisés. A incredulidade gerou rebelião. As consequências foram graves. Deus interviu. Deus interviu. Mandou que voltassem para o deserto. Vocês agora vão caminhar 38 anos no deserto. Mais ainda, essa geração que foi rebelde, todos que têm acima de 40 anos, não entrarão na terra prometida. Todos morrerão no deserto. E não entraram na terra prometida, não entraram no descanso. E assim foi. Irmãos, a incredulidade foi muito forte. E Deus teve que intervir. Porque a falta de confiança no Senhor da maior parte daquela geração foi visível. E a incredulidade gerou rebelião. E Deus não tolera a rebelião. Toda autoridade é constituída a partir de Deus. E Deus não tolera desobediência a nenhum tipo de autoridade. E quando eles pegaram em pedra para jogar em Moisés, questionaram Moisés, aí Deus, agora é comigo.
E ele interviu diretamente. Irmãos, podemos ter entre nós incredulidade, pessoas incrédulas que não confiam em Deus. Estou falando de pessoas que podem vir para a igreja, andar com a Bíblia, participar dos cultos, levantar a mão, cantar em coral, cantar e pregar, fazer um bocado de coisa. Mas quando a coisa aperta, aí a gente vê que não crê em Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé. No quê? No dinheiro que está depositado no banco, na sua aposentadoria, no seu emprego, no seu estudo, no nome de sua família, na sua força, na sua beleza, nos seus relacionamentos, no seu patrimônio, na religião que você vive, mas não em Deus. O justo viverá pela fé. E aquele que recuar, eu não tenho prazer nele. Assim está em Hebreus. Então podemos ter pessoas incrédulas vivendo no meio das igrejas, atrapalham a sua própria vida e, infelizmente, certos tipos de pessoas, elas só são satisfeitas se atrapalhar a vida de outros. Então temos que ter cuidado. Como eu disse, alguns que precisam de socorro e outros precisam de exaltação. Amém? Temos que estar atentos. Confio em tudo, menos em Deus e na sua palavra. Mas querem estar no meio da igreja. Nós não vamos tirar ninguém do meio da igreja. Mas precisamos discernir. Meu irmão, você precisa confiar mais em Deus. Não exortar. O irmão, todo irmão tem direito de exortar alguém. Meu filho, confio no Senhor. Ah, mas está doendo, é assim mesmo, todos passam por isso. Então precisamos ter cuidado com essas pessoas, pois a incredulidade, a falta de fé em Deus, faz a pessoa ter um coração contaminado com a desobediência. Como é que vai obedecer alguém que realmente não crê em Deus como Deus? Que não crê na suficiência de Deus na sua vida? Que não crê na dependência de Deus? Como vai obedecer? Tem dificuldade, é uma coisa, um raciocínio lógico. Eu só obedeço porque eu confio. Se eu não crer, se eu não confiar em Deus, eu não vou obedecer a Ele. Eu tenho que confiar. Crer, confiar, e aí eu obedeço. É uma sequência natural. Como é que eu vou perdoar? Pedir perdão, ser honesto, ser sincero, ser transparente. Se eu não creio em Deus ao ponto de dar Ele a minha vida, para que eu vou obedecer Ele nesses quesitos? São manifestações da incredulidade. Perdoe. Você não recebeu o perdão de Deus? Perdoe. Porque Deus te perdoou muito mais do que você vai perdoar. Ah, não penso desse jeito não. O que você vai ensinar mais uma pessoa assim? Falta a ela dar um passo de fé e se submeter à palavra de Deus. A incredulidade gera rebelião. Porque, não sendo Deus Senhor da minha vida, por que eu devo obedecer às lideranças que me constituiu? Ele constituiu. Quem manda em minha vida sou eu. E quem manda nos meus projetos sou eu. A pessoa faz isso na sua vida e quer fazer também dentro da igreja. E aí gera problemas. É isso que o autor está corrigindo aqui. Pessoas criando dificuldades e trazendo dificuldades para os irmãos. Por isso a exortação dele é: deixe que a palavra de Deus, vocês que estão com problema de incredulidade, com problemas em obedecer ao Senhor, com dureza de coração, deixe que a palavra viva e eficaz penetre no coração de vocês, porque a palavra entra, examina, vai lá no seu interior, na mais profundidade do seu coração, e vai retirar tudo aquilo que está estragando a tua vida, tudo aquilo que não é de Deus na tua vida, tudo aquilo que atrapalha o teu caminhar na vida cristã, tudo aquilo que faz você se rebelar diante de Deus,
tudo aquilo que faz você desobedecer a Deus, tudo aquilo que faz você não crer em Deus, não confiar no Senhor. A palavra entra dentro de você e limpa você, lava você, purifica você e traz um coração novo a você, um coração mole, sensível ao Senhor, e você passa a enxergar o Senhor na sua vida. É assim que a palavra entra na sua vida e conserta a tua vida. Esses irmãos precisavam ouvir isso, eu preciso ouvir isso, todos nós precisamos ouvir isso. É a palavra que entra, ela é viva e eficaz e produz o que? Vida em nossas vidas. Segundo ponto, Deus conhece a tudo e a todos. Deus conhece a tudo e a todos. Eu vou beber água. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos tratar. Essa sequência é natural. Se Deus conhece as intenções do meu coração, então eu não estou encoberto diante dele. Não é isso? É o que a palavra está dizendo. Se ele conhece os corações, o coração da irmã Lena, irmã Lena pode se jogar debaixo de 20 cobertores, trancar o quarto, desligar a luz. Deus está vendo tudo. Não é, irmã Lena? Já tentou fazer isso? Não conseguiu não. Mas é assim. O que é que o salmista diz? Se eu for mais alto monte, tu lá estás. Se eu descer na mais profundeza do mar, tu lá estás. Se eu entrar numa caverna até o fundo, tu lá estás, tu sabe de tudo, tu vê tudo, tu está em todo lugar tu está presente. Assim é o nosso Deus. Então ele está dizendo, se Deus conhece a intenção do meu coração, ele me vê, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os meus pensamentos. Deus conhece as minhas motivações. Isso aqui é perigoso. Deus conhece as minhas motivações, porque eu posso ser tratar a Luciana de uma forma que Luciana fique encantada com o tratamento. Mas eu estou intencionado em me aproximar de Luciana, por quê? Porque ela conhece alguém que eu estou atrás daquela pessoa que me dá um benefício. Aí eu uso a amizade com Luciana para me aproximar, ou seja, uma segunda intenção. Quando eu consigo, Luciana não vai mais nada. Qual é a motivação do meu coração? Quando eu me aproximo das pessoas e de viver a fé cristã dentro da igreja. É isso que ele está tratando aqui, na carta aos Hebreus. Não posso esconder nada do Senhor. Ele sabe quem realmente eu sou. Ele sabe as minhas verdades. Vamos dizer que minha filha pergunta: pai, você vai hoje? Ô filho, hoje eu não vou não. Mas você não vai por quê? Ô filho, eu estou cansado. Bom, a verdade, eu estou cansado. Mas lá dentro tem outro motivo. A verdade verdadeira. Se não fosse essa outra verdade que está lá escondida, que eu omiti, e acho que Deus não está nem vendo, eu iria, enfrentava cansaço. Mas lá está dentro, porque eu não quero ver tal pessoa que vai estar lá. Deus está vendo que eu estou deixando de ir na casa de irmã Lena, porque Joelma está lá. Não, eu quero ver Joelma não. Vixe, eu não bato com Joelma não. Deus está vendo, eu estou escondendo de quem? Estou achando que estou escondendo de minha filha? Estou achando que estou escondendo de irmã Lena e até de Joelma? Não, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, é isso que ele está dizendo. Ninguém está encoberto diante de Deus. Deus está vendo tudo que está passando no coração de vocês. E o que está no coração de vocês, o que gera de problema no meio da igreja, afetando outras pessoas. Afeta a vida de vocês e afeta a vida de outras pessoas. O autor também diz o seguinte: que aquele que conhece todas as coisas e tudo que está em mim, é com ele que eu vou prestar contas. E eu aí, velho, não é com você não, eu vou prestar contas é com ele.
O problema é maior. É com Ele que eu vou prestar contas. Ele é quem vai me julgar. Ele está falando da onisciência de Deus, que vê todas as coisas, sabe todas as coisas. Não tenho onde me esconder de Deus. Não tenho como viver guiado por um coração rebelde a Deus e achar que Ele não está vendo. O coração pode estar com rebeldia, desobediência. Deus está vendo tudo. Eu posso ser hipócrita na frente de todos. Eu posso viver uma vida cristã onde todo mundo pensa que eu sou santo, pensa que eu sou consagrado, pensa tudo, mas Deus está olhando para mim. Eu sei quem é você. Eu conheço a tua vida. Não tenho como não confiar em Deus e Ele não saber que eu não confio nele. Ele sabe quem confia nele. Ele sabe com quais corações Ele pode contar. Não tem como ter um coração duro para seguir a sua vontade. Meu coração é duro, resistente a seguir a vontade de Deus. E eu vou perceber. A ilusão nossa, humanos, falando aqui humanos em geral, é que a gente ilude Deus, engana Deus e esconde de Deus as coisas. E Deus não se esconde nada. Deus vê tudo o que penso. Deus vê tudo o que faço. Eu seja lá na casa de Mandela, trancada, debaixo do 20 cobertores. Ela está escrevendo uma carta lá para ninguém ver. Deus está vendo o que ela está escrevendo. Deus está vendo. Deus vê tudo que está no meu coração e o que me motiva. Deus vê tudo que está na minha mente, que me impulsiona a fazer as coisas ou a reagir. Irmãos, eu posso decidir não ser transparente diante de vocês. Eu posso decidir não ser transparente. Vocês veem uma parte da minha vida e outra está camuflada. Mas Deus vê cada detalhe da minha vida. E é a Ele que eu vou prestar conta. Só a sua palavra pode mudar a minha essência, a minha vida. Só a sua palavra. Só Ele pode tirar, me libertar, me transformar, me curar das maldades e das minhas durezas de coração. Só Ele. É isso que o autor está dizendo. Deixe o Senhor mudar a vida de vocês. Vocês pensam que estão fazendo as coisas e Deus não está vendo. Vocês pensam que estão falando um para o outro e Deus não está vendo. Vocês pensam que estão sendo incrédulos e Deus não está vendo. Vocês pensam que vocês estão sendo desobedientes e Deus não está vendo. Vocês pensam que vocês ouviram tanta coisa maravilhosa de Deus que Jesus trouxe e que nós transmitimos para vocês, e vocês estão duros de coração para ouvir, para aplicar na vida de vocês, e Deus não está vendo. Aí vocês acham que vão voltar para o judaísmo e Deus vai junto com vocês? Esqueçam disso, Deus está vendo a vida de vocês. Tem gente que muda de igreja. Uma vez eu perguntei a uma pessoa que diz: Ademar, eu mudei de igreja porque eu não me bato com fulano de tal, não me bato com ciclano. Isso aí é outro lugar, não foi aqui não. E tal, não sei o que, estou indo agora para tal lugar. Aí eu ouvi tudo com ela, com toda a paciência. Quando ela terminou, eu perguntei: vem cá, e Deus está te acompanhando nisso? Mas o que você quer dizer com isso? Você acha que você acabou de me dizer, eu conheço você teve a liberdade de falar isso comigo. Você está saindo de tal lugar porque você tem mágoa com fulano, com ciclano, porque você acha que falaram alguma coisa que não agradou você, então você não se submete também a certos princípios da palavra, então lá você vai ter liberdade porque ninguém vai mexer na tua vida. Ninguém vai tocar em você. Você vai poder entrar como fantasma e sair como fantasma. Ninguém vai te ver, ninguém sabe que de você, você tem o médico, falar. Você acha que isso é vida cristã? Você acha que Deus não está vendo a tua vida, as tuas atitudes? Você acha que está enganando Deus? E lá, o Deus de lá é diferente do Deus de cá? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está vendo o teu coração, está vendo a sua vida, está vendo a minha. Então, para onde você for, você está levando seus problemas também. E Deus está indo junto, para saber, só para perguntar uma coisa: como é que você vai resolver essas coisas? Só anos depois eu encontrei essa senhora. Ela voltou de volta, retornou para o lugar
E Deus levou ela a pedir perdão a todo mundo. A maioria do que estava no coração dela era só a interpretação, porque ela achava que alguém não gostava dela. Ela achava que alguém tinha falado dela. Ela não gostou do olhar de alguém. Ela achou que uma palavra que o pastor tinha dado lá era contra ela. E ela voltou a pedir perdão a todo mundo. O Espírito Santo falou com ela. E quando ela não se libertou disso, ela não voltou a ter vida cristã. Levou anos se martirizando nos seus próprios pensamentos, com suas próprias maldades no coração. É o nosso Senhor. Ele vai. Mas ele é bom. Até quando você vai resistir ao que eu vou falar a você? Aqui, lá e aonde você for. A palavra não muda. O Deus é o mesmo. E é isso que ele está ensinando aqui. Só a palavra dele pode nos mudar. Só ele pode nos mudar de tal forma que eu possa oferecer um coração puro e santo ao Senhor. Terceiro, chegamos a Deus através de Jesus. Chegamos a Deus através de Jesus. Hebreus 4:15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. O autor de Hebreus, ele trata de assuntos que mexem com a religiosidade daquelas pessoas que ele conhecia. O que é religião? Religião é o meio pelo qual eu digo que estou me religando a Deus. Você está aqui na religião batista, que é cristã, protestante. A sua religião é batista porque você crê que você está se religando a Deus dentro dessa religião. Não a religião, mas o que a religião lhe ensina, faz você entender como você se religa, se reconcilia com Deus. Por isso é religião, religar. E o que é religiosidade? Religiosidade é a forma como eu pratico a religião que eu digo que está vivendo. É o dia a dia. É minha rotina, é minha liturgia. É a maneira como eu estudo a palavra, é a maneira como eu faço comunhão com os irmãos, é a maneira como eu estudo a Bíblia. E por aí vai. Uma série de coisas que fazem parte da religiosidade. E eu demonstro essa prática. Um grupo de judeus cristãos estava pensando em abandonar o cristianismo. Outro queria acrescentar a lei aos rituais e tradições dos ritualistas. Queria acrescentar à vida cristã a lei e as tradições do judaísmo. Tanto um grupo como o outro estavam equivocados, né? Ambos não estavam tendo uma visão completa de Jesus. Nenhum. Assim poderiam com facilidade abandonar o quê? O maior tesouro das suas vidas, que era Jesus. Você já viu alguém assim? Que por algum motivo abandonou Jesus? Por alguma influência, por algum engano, desistiu de Jesus? E às vezes dentro da própria religião, a pessoa passou a viver em função de outras coisas, não da sua fé em Jesus. Assim estava aquele povo. No judaísmo, um detalhe que ele vai falar, existem muitas características. Você só chegava a Deus através de um sacerdote. Então tinha que haver Deus aqui, essa coluna. Eu quero chegar a Deus. Então no judaísmo tem que haver um sacerdote. Eu vou ao sacerdote, levo minha oferta, e o sacerdote é que vai levar a oferta ao Senhor. Eu quero adorar a Deus, então eu manifesto de alguma forma, às vezes um sacrifício, uma oferta, essa adoração. Eu quero fazer um sacrifício pelo meu pecado, pelo pecado da minha família. Eu levo ao sacerdote, e o sacerdote que leva, assim era o judaísmo. Era assim que funcionava. Em todos os sentidos. Então só através do sacerdote. Isso estava previsto na lei. Por que isso? Isso tem uma origem. Aí vamos voltar lá no Sinai. Eu só investir em duas histórias. Israel vai para o Sinai.
Quando chega no Sinai, teve a entrega dos 10 mandamentos, da lei, uma série de coisas, muita festa, celebração pela libertação. Mas Deus diz: eu quero falar com o povo diretamente. E chamou o povo e avisou a Moisés: prepara o povo para eu falar com ele daqui a tanto tempo. E aí houve purificação, o povo tomou banho, trocou de roupa, e fez jejum, e fez não sei o que, foi tudo preparado para o momento que Deus vai falar. E chega a hora de Deus falar, e o povo está pronto. Aí eles estão aqui perto do Monte Sinai. O Monte Sinai é uma cadeia de montanhas, não é uma montanha só não, são várias montanhas juntas, uma colada com a outra. Aí de lá de cima Deus começa a falar, tocam-se as trombetas, e de lá de cima você só ouve os trovões, os raios, lá em cima, aquela fumaça de glória aparecendo. Para muitos aquilo é uma maravilha, Deus está mostrando o seu poder, sua glória, mas para a grande maioria ficaram foi com medo, correram. Moisés, vem cá, você vai lá e fala com ele e traz o que ele tem para falar para nós, porque a gente não vai lá mais não. Ficaram com medo. Então Deus teve que criar um intermediário. O povo não estava preparado para se relacionar com Deus diretamente. E aí foi criado o serviço religioso para todos os tipos. O que é que o autor está dizendo? Nós não precisamos mais desse sacerdote. Jesus abriu o caminho direto ao Pai. Jesus abriu o caminho direto ao Senhor. Jesus abriu o caminho direto para chegarmos a Deus. Nós não precisamos mais desse sacerdote, não precisamos mais ter medo. Jesus foi lá. E qual é uma das características que credencia Jesus a nós confiarmos? Ele foi semelhante a nós, ele foi tentado, mas não pecou. Ele viveu a nossa realidade, ele viveu igual a todos nós. Ele comeu, ele bebeu, ele sofreu dores, ele chorou, ele sangrou, e foi uma série de coisas. Ele é igual, viveu a nossa realidade, ele viveu as nossas dores, viveu os nossos sofrimentos, ele viveu as nossas fraquezas, ele viveu as nossas limitações humanas. E agora está diante do Pai. Ele abriu o caminho para a gente chegar ao Pai. Não precisam mais ter medo. Vocês querem voltar para uma coisa que surgiu diante do medo, uma coisa que foi colocada para poder o quê? Compensar o medo de vocês. Jesus abriu o caminho. Nós temos um sumo sacerdote eterno, semelhante a nós, que abriu o caminho para o Pai. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Esse sacerdote esteve aqui, viveu como nós e viveu entre nós, sofreu todas as nossas limitações humanas e está intercedendo diante de Deus por nós. É disso que vocês querem abandonar? É disso que vocês querem recuar? O Jesus que vocês receberam? Jesus foi o último sumo sacerdote. Depois dele não houve mais nenhum. Porque ele fez o último e eterno sacrifício. Vale agora por todas as gerações, eternamente. Eu não preciso mais uma vez por ano, que é a tradição do judaísmo até hoje. Uma vez por ano, chama-se o dia do Yom Kippur. É o dia do perdão. O dia que se pede perdão pelos pecados de todo o povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote faz o sacrifício pela sua própria vida, pedindo perdão pelo seu pecado. Depois ele entra no Santo dos Santos para pedir perdão pelo pecado do povo. Jesus foi aquele que entrou, e ele era o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Jesus. A pergunta dele aqui é esse Jesus que vocês estão recuando para algo insuficiente? Jesus é suficiente a todos nós. Foi essa razão que Jesus, que Pedro perguntou, né? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. O Senhor nos abençoe.
a não desistirmos daquele que é o nosso tesouro precioso, que é Jesus. E o último item: podemos chegar diante do trono da graça. Podemos chegar diante do trono da graça. Ontem nós compartilhamos lá, né? Na casa de Luciana. Uma bênção, viu, Luciana? Uma bênção. Vamos no momento de lá repetir, sim. Tá de boa. Distante, né? Hebreus 4,16 diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A situação daqueles irmãos que estavam enfrentando tantos conflitos de fé, dentro do meio deles, mostrava que havia muitos imaturos na fé. E o que é imaturo na fé? Rapidamente falando, uma pessoa imatura reflete que não avançou nos degraus da vida cristã, ou nas etapas da vida cristã. A pessoa está no estágio 1 da vida cristã, ali ele tem uma série de aprendizados que ele vai ter que ter. É natural para todos nós, ninguém é diferente de ninguém. Uns ficam menos tempo, outros ficam mais. Isso aí é a história de cada um. Nós temos origem diferente, cultura diferente, família diferente, história diferente de vida, circunstâncias diferentes, corações diferentes. E um parece todo bonitinho, mas o coração é duro. E por aí vai. As nossas diferenças. Então cada um tem um estágio. Passou no primeiro, pronto, você foi aprovado. O que é aprovado? É aprovado na fé. Você vai para o segundo estágio. Você passou na prova. Você está agora no segundo estágio. Mas se você quer ir para o segundo estágio com coisas pendentes de aprender do primeiro, você vai ter lacunas lá na frente. E aí você começa a se embolar, começa a se atrapalhar. E atrapalhar quem está do lado, por quê? Mas você já tem tanto tempo de vida cristã e está ainda errando nesses quesitos, você está com resistência a entender certas coisas. E aí ele quer ir para o terceiro nível, terceiro estágio. Não é de crescimento, não, é crescimento na vida cristã e maturidade. E aí ele vai acumulando lacunas, vazios, aprendizados que não foram bem internalizados. E aí começa a ter uma vida. Isso vale para a vida cristã, isso vale para a vida emocional, isso vale para a vida profissional, isso vale para a vida de relacionamentos, vida de família, tudo. Vale para tudo, é o meu princípio. Mas estamos falando aqui de vida cristã. Então é um reflexo de imaturidade, reflexo de que não avançou nos degraus da vida cristã, nos estágios. Ou seja, se deixou lacunas para trás. Aquele que isso gera incapacidade para entender verdades de Deus. Isso gera incapacidade em mim, se eu deixei lacunas para trás, para entender e aceitar verdades de Deus. Aí eu vou ter dificuldade de perdoar, vou ter dificuldade de pedir perdão, vou ter dificuldade de me relacionar, porque eu não aprendi coisas básicas do Evangelho lá atrás. Aí ele diz lá em Hebreus: eu estou passando para vocês como se fossem bebês espirituais, eu estou dando leite, como se dá uma criança. É mais não pegar o alimento de Asaf e dar para Romário, para ele ficar forte? Não vai ficar fraco. Mas Romário quer leitinho. Isso é reflexo do quê? Não está crescendo, está se vendo como criança. E às vezes a gente se comporta dentro da igreja, dentro das famílias, dentro da empresa onde a gente trabalha, dentro da universidade, dentro das escolas, dessa forma, de imaturidade. E aí temos incapacidade de acertar certas verdades. E a gente está falando aqui das verdades de Deus, dentro da igreja. Imaturidade alimenta um coração que não quer se submeter.
por imaturidade, eu resisto a me submeter à palavra, aos irmãos, à igreja, à liderança, seja o que for. Ao meu chefe, ao meu professor da escola, da universidade, aos mais velhos, aos meus pais. Aí vem a dificuldade. A imaturidade cria barreiras para aceitar aplicar a palavra de Deus em minha vida. Por ser imaturo, eu resisto a aplicar a palavra de Deus, porque eu questiono. Não é bem assim não acredito dessa forma. Não, você está sendo muito duro. Bom, como ele não aplicou certas coisas básicas da vida cristã lá atrás, ele agora tem dificuldade de aplicar coisas mais profundas na sua vida. Então ele não vai crescer. E aí qual é a consequência? Levar uma vida cristã superficial. E a pessoa passa a se alimentar de coisas básicas. Não sai daquele lugar. O que ele aprendeu 30 anos atrás é a única coisa que ele sabe até hoje. É a única coisa que ele desenvolveu até hoje. É um bebê, é uma criança. E Paulo fala disso lá aos Coríntios. Os tratei como crianças. Porque vocês imaginam saber tantas coisas, mas se comportam carnalmente. Isso é fruto de que vocês são crianças na fé. E aí uma pessoa imatura vai se inclinar naturalmente para a rebelião, desobediência, problema de comunhão e não obedecer a palavra de Deus. Mas ele diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. Estamos encerrando. Quando a gente fala em trono, eu perguntei ontem ao pessoal, né? Quando a gente imagina trono, a gente imagina aquela coisa grande, onde representa autoridade, majestade, glória, poder. E quem está nesse trono que ele está falando aqui? Deus. O povo lá no deserto fugiu de Deus quando viu os trovões, quando viu os raios, a nuvem de glória. Resistiu se aproximar de Deus. E ele está dizendo aqui, ó irmãos, cheguemos com confiança ao trono da graça. Rapaz, o povo lá do passado fugiu, porque teve medo de Deus. Mas ele diz: cheguemos com confiança. Em outra tradução diz ousadia ao trono da graça. O que ele quer dizer? Não temer a presença do Senhor e do seu poder nas nossas vidas. Devemos ter um desejo ardente de estar diante do Senhor, sem temor. Não deixar que as adversidades da vida nos prejudiquem e nos afastem do Senhor. Não deixar que as fraquezas, as nossas fraquezas, nos afastem do Senhor. Não deixar que as lutas do dia a dia da nossa vida, todos nós temos, nos afastem do Senhor. Cheguemos com ousadia diante do trono da graça, diante do trono de Deus. Por quê? Por que ter ousadia e confiança de chegar agora diante daquele que é todo poderoso? Porque Jesus abriu o caminho. E ele diz que nós podemos nos achegar a Deus com ousadia, pois seremos recebidos, não com trovões que amedrontaram infantilmente as pessoas, mas seremos recebidos com a graça e a misericórdia do Senhor. Amém. No trono da graça, nós vamos encontrar a graça. Graça a receber algo que eu não fiz por merecer, mas Ele me deu, em Jesus. Receber misericórdia. Misericórdia é eu deixar de receber aquilo que eu fiz por merecer. Eu pequei. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus pagou com a sua morte esse preço em meu lugar. Ele me recebe, porque quando ele olha para mim, ele vê Jesus. E ele termina o versículo dizendo que ali no trono da graça nós receberemos toda a ajuda que precisarmos do Senhor. Ele quer estar conosco no dia a dia das nossas vidas. É disso que vocês estão se afastando? Da graça, da misericórdia e do socorro do Senhor. E avaliemos isso em nossas vidas, irmãos. Não deixar que as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas incredulidades que a gente está tendo que aprender a vencer, coração cheio de pensamentos que não edificam as nossas vidas,
não deixar que verdades que outras pessoas não querem aceitar nas suas vidas nos contaminem com suas incredulidades. Não deixar que rebeldias e problemas das outras pessoas afetem as nossas vidas. Eu disse, alguns precisam de socorro, outros precisam de exortação. E assim prosseguimos, caminhando com o Senhor. Não temendo a viver na presença do Senhor. O Senhor nos abençoe. Amém? Nunca desistam do Senhor. Nunca desistamos do Senhor. Prossigamos e entremos com confiança diante do Senhor, diante do trono da graça. Quem está lá nos advogando? Jesus. Que viveu como nós. Vamos orar? Vamos ficar em pé?